numa disciplina que eu paguei com ele, e aí eu me apaixonei pelo software, pela estatística em si, né? E aí é um pouco sobre isso, né? Eu vou. Boa noite. Eu consigo ver tal que vocês falam, que eu estou com duas telas. E aí eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Deixa eu ver, uma janela, mini curso. Pronto. Eu coloquei, né, como o mini curso, né, o tema Introdução à Estatística com R. Eu dividi esse mini curso em 2 dias, né? Vai ser hoje, dia 27 e dia 29, sendo que hoje vai ser uma parte bem mais teórica, a gente vai relembrar alguns conceitos dentro da estatística e a importância da estatística, como também ver alguns pressupostos dos testes estatísticos. E aí, eu coloquei aqui como um subtítulo, né? Como não mentir com a estatística, porque é muito fácil a gente mentir com estatística. Eu acho que é uma coisa que a gente vê quase o tempo todo acontecendo, principalmente nas manchetes de jornais, porque sempre tem alguma manchete tendenciosa relacionada a, por exemplo, a tantos por cento por exemplo, de intenção de voto de tal presidente. Só que quando você vê, ele nem está tão na frente assim. Então, eu vou mostrar um exemplo sobre isso. E aí, no outro dia, né, na quarta, vai ser a parte prática, é onde a gente vai, né, tá mexendo assim com o R mesmo. E aí eu vou ensinar um pouco do básico do R e também como fazer algumas análises estatísticas por lá. Claro que assim não dá para fazer todas, então eu vou mostrar a mais básica, né, análise de variância. Aí a gente vai ver também como apresentar esses dados, né, como fazer uns gráficos pelo R mesmo. Enfim. Opa, pronto. Aqui, primeiramente, eu queria falar um pouco, né, da estatística. Se eu fosse definir o que seria estatística, eu falaria que é basicamente estudo dos dados. Aí vocês devem se perguntar, mas como assim? Só isso? Mais ou menos, porque na verdade a estatística ela não é só uma parte da matemática ou uma coisa em si. Na verdade, é vários processos que envolve desde a coleta dos dados, né? Sei lá, tu pode fazer um questionário, você vai ter dados, você pode fazer alguma pesquisa, algum experimento, você vai ter os dados coletados. Tanto a parte da análise, que aí entra a estatística descritiva e também os testes estatísticos. E, por fim, como a gente representa essa estatística, né? Porque você fez uma estatística, então você tem um objetivo da sua pergunta experimental, e geralmente essa representação é através dos gráficos. E também, né, como a gente pode interpretar esses gráficos. E aí, a estatística, ela nos ajuda a responder várias perguntas. Geralmente, a estatística ela está muito presente no nosso cotidiano, sem a gente mesmo até perceber. Como, por exemplo, né, agora com a pandemia, surgiu bastante dúvidas e questionamentos, né, sobre a eficácia das vacinas, que era uma coisa que antes, né, não era nem tão importante para a gente só ia lá no posto, tomava nossa vacina e pronto. Mas com a pandemia, né, surgiu essa discussão sobre a eficácia das vacinas. É justamente com a estatística que a gente diz qual a porcentagem de eficácia. E aí, outra coisa é como os cientistas eles concluem que alguma coisa provoca câncer, né? A gente não... Nós, né, como pesquisadores, não podemos separar grupos de, por exemplo, esse grupo A aqui a gente vai colocar um determinado alimento que ele pode provocar câncer, e esse outro grupo a gente não vai colocar.
é bem antiético, né? A gente não faz pesquisas assim tão diretamente. Então, a estatística entra, né, nessa parte também. E outra parte é análise de dados, né? Junto com essa pergunta, que é: como a Netflix sabe o tipo de filme que você gosta? Não sei se vocês já se perguntaram isso. Mas acho que nem só na Netflix, mas, por exemplo, quando a gente está na internet mesmo, nas nossas redes sociais, sempre fica aparecendo propagandas para a gente. E essas propagandas, né, por exemplo, esses filmes que aparecem, é com base na estatística, porque o pessoal, né, que trabalha nessa área vai ver, por exemplo, os tipos de filmes que você mais assiste, os gêneros, e aí eles vão pegar os dados relacionados a isso e vai, né, dar como volta, né, como feedback, vai oferecer coisas parecidas para você. E aí, falando um pouquinho, né, de como mentir ou não mentir com estatística, eu trouxe aqui essa manchete. Eu peguei de um livro, tá? Não sei se é verídico, mas enfim, é um exemplo. Pessoas que fazem pequenas pausas no trabalho estão muito mais propensas a morrer de câncer. Foi um estudo realizado com 36 mil funcionários que trabalham em escritórios, e eles viram que 41% dessas pessoas estão propensas a morrer de câncer. E aí eu pergunto a vocês, o que é que tem a ver a pessoa fazer pausa no trabalho, né, de 5, 15 minutos e ter câncer? Eu, particularmente, não consigo pensar em nenhuma causa assim diretamente, de você descansar, né, um tempo e morrer de câncer. E aí é justamente aquilo que eu já falei sobre a gente mentir com estatística e a gente cair nessas manchetes sensacionalistas. Porque, na verdade, o que esse estudo viu é que, por exemplo, o que é que essas pessoas fazem nessas pausas de trabalho? Elas só ficam descansando, vão comer, vão fazer o quê? E aí eles viram que, na verdade, eles vão fumar, exatamente, Egberto. E então, o que, na verdade, faz ela ficar mais propensa a morrer de câncer não é as pausas, mas sim o que ela faz nessas pausas, né? Que, no caso, é o fumo, elas vão fumar. E aí, dentro da gente entender estatística e de não cair nesses erros, é interessante a gente entender alguns conceitos chaves, né, dentro da estatística. Como, por exemplo, os conceitos de população e amostra. Quando a gente faz alguma pesquisa, por exemplo, a pesquisa de intenção de voto da presidência do Brasil, é meio impossível esse pesquisador, né, sair entrevistando todas as pessoas do Brasil. É muita gente. Então, quando a gente fala nessas pesquisas grandes, a gente tem que, no caso, o total da população dos brasileiros é a nossa população, no caso, e quem a gente vai entrevistar é a amostra. A gente não vai conseguir entrevistar todo mundo, a gente só vai conseguir entrevistar uma parte. E essa amostra, ela tem que ser bem representativa, porque senão você não vai ter como fazer inferência daquela população. Você vai, sei lá, enviesar e errar, né, até no seu resultado. Outros conceitos chaves que é importante a gente saber são os tipos de variáveis. Principalmente porque quando você vai escrever o seu pré-projeto, você já deveria saber com que tipo de variável você vai lidar. Porque o processo da gente fazer estatística do nosso projeto, da nossa pesquisa, começa justamente lá no seu pré-projeto, antes de você começar a fazer o seu experimento, né, a parte prática. E aí é importante você já saber disso, porque dependendo do tipo de variável, é que você vai
saber qual é o tipo de teste estatístico que você vai fazer. E aí a gente tem variáveis categóricas e numéricas, e elas se subdividem em categóricas, no caso, ordinal e nominal, e as numéricas do tipo discreta e contínua. As variáveis categóricas são variáveis qualitativas, ou seja, são variáveis que elas são relacionadas à qualidade. Já as numéricas, né, até como o próprio nome já diz, é relacionado a variáveis quantitativas, né, a quantidade. E aí, explicando um pouquinho mais sobre a diferença entre essas variáveis, nós temos que dentro das variáveis numéricas, nós temos as variáveis do tipo discretas. E o que seriam essas variáveis discretas? Aqui eu coloquei um gráfico que a gente consegue observar a quantidade absoluta de medalhas que o Brasil ganhou nas Olimpíadas de Tóquio. Então, a gente consegue visualizar aqui por tipo de medalha, né? Bronze, ouro e prata, e a quantidade de cada uma. Justamente essa quantidade de medalhas é o que a gente chamaria de variável discreta. Por quê? Porque a variável discreta, ela assume um conjunto finito, né, de números, e também são valores que são provenientes de uma contagem, né? Por exemplo, nesse caso, a gente não pode dizer que o Brasil teve 8 medalhas e meias de bronze e 6,5 de prata. Não. Ou ele teve 6, ou teve 7, né? Ou teve 7, ou teve 8. É um número ali fixo. E aí, nós temos também as variáveis numéricas contínuas, que é como se fosse quase o oposto do que seria a variável discreta, mas só no quesito de, no caso, elas pertencem a um intervalo de números reais. Ou seja, aqui no exemplo, eu trouxe uma tabela que vem falando do... Aqui tem os ID dos pacientes, né? E aqui tem o IMC de cada um. Nesse caso, o IMC ele é uma variável contínua. Por quê? Porque você pode ter seu IMC com um número quebrado. Por exemplo, 27,3, 29,7. Então, basicamente, a diferença entre variável contínua e numérica, acho que a gente pode ver assim como que a contínua você consegue ter um intervalo, né? Consegue ter números quebrados. E a variável discreta é proveniente de uma contagem. E aí, nós temos, dentro das variáveis categóricas, as variáveis do tipo nominal. E aqui, né, eu acrescentei a coluna de gênero, que é justamente um tipo de variável nominal. Por quê? Como o próprio nome diz, né, a variável nominal, ela vai classificar em classes ou em categorias sobre a característica que você está observando. E, tipo, não há nenhuma relação de ordem ou de grandeza, né? Nesse caso, nós temos o gênero masculino, não binário, feminino. E, por exemplo, a gente não diz que o feminino é maior que o masculino ou que o não binário. Não, são só categorias e não há essa relação de grandeza ou de ordem. Primeiro vem um, depois vem o outro. E aí, nós também temos variáveis do tipo ordinal. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas às vezes quando a gente está numa loja e que a gente sai, geralmente tem um negocinho que tem essa parte de você avaliar como foi seu atendimento. E aí, geralmente, isso, Dani, pesquisa de satisfação. Tem essa parte aqui de você avaliar o seu atendimento. Geralmente vai de péssimo, ruim, regular, né, que é um ponto mais neutro, e bom e ótimo. A gente percebe, olhando aqui, que há uma ordem, né? Primeiro vem o péssimo, o ruim. E aí, é justamente isso que é uma variável ordinal. Para você marcar que você acha ruim, significa que você não necessariamente acha que é péssimo.
Outro exemplo, até melhor de entender isso, é o grau de instrução. Por exemplo, numa pesquisa, quando perguntam sobre sua formação, né? Você geralmente vai colocar, nós aqui, né, estamos todos na graduação, então a gente pode colocar superior incompleto. Mas a gente só marca superior incompleto porque a gente já terminou o ensino médio e o ensino fundamental. Então, é essa ordem aí na hora de responder. Uma coisa que, por exemplo, quando a gente vai fazer análise estatística desse tipo de dado, é comum a gente transformar esses nomes, péssimo, ruim, regular, bom e ótimo, em números. Você pode enumerar de 1 a 5, né? E fazer essa transformação para facilitar na hora da estatística. Só que não é porque você fez essa transformação que vai de ser uma variável do tipo ordinal. Mesmo que você coloque esses números, né? Continua sendo essa variável ordinal. E aí, outra coisa importante é que, por exemplo, a gente tem aqui péssimo e ruim. Só que a gente, na variável ordinal, a gente não consegue mensurar qual a diferença entre esses dois aqui. Entendeu? Por exemplo, aqui é 1 e aqui é 2. A diferença deles é 1? É meio? Não, a gente não consegue dizer qual é a diferença, mensurar essa diferença aqui. Por exemplo, de péssimo para ruim, a mesma coisa de bom para ótimo, a gente não consegue fazer isso. E aí, outra coisa que também está dentro da variável ordinal são faixas. Né? Por exemplo, aqui tem o exemplo de uma classe, né, da classe social, de AE, e de salário mínimo, quanto esse pessoal, né, de cada classe ganha. Aí aqui nós temos, na classe E, é de 2 salários mínimos. Aí na classe D, é de 2 a 4 salários mínimos. Aí na classe C, de 4 a 10, aí a B, de 10 a 20, e a acima de 20. Aí, nesse caso, são faixas. E mesmo que sejam faixas de números, continua sendo uma variável ordinal. Porque você não vai ter como fazer uma medição aqui desses números. Né? Não tem como tirar uma média disso. E aí, também a gente pode entrar um pouquinho sobre como é que a gente apresenta esses dados. Né? Porque uma das formas que eu falei que a estatística faz é de você ter a representação dos seus dados numa pesquisa. E aí, para a variável categórica, a gente tem esses dois tipos aqui, por exemplo, a frequência absoluta e a frequência relativa. O que seria? Pronto. Aqui no exemplo que eu falei lá do gênero, o que seria a frequência absoluta? É o número exato de cada categoria que tem dentro do gênero. Nesse exemplo, nós temos 2 masculinos, 2 não binários e 3 femininos. Então, essa é a nossa frequência absoluta. E aqui nós temos a frequência relativa do gênero, que a diferença é porque a frequência relativa ela é dada em porcentagem. Então, aqui, né, nós temos que 28% são do gênero masculino e não binário, e 43,9% é do gênero feminino. E aí vai depender de você o que você vai querer escolher. Se para o seu trabalho é mais interessante você apresentar a frequência relativa ou a frequência absoluta. Dentro das variáveis numéricas, a gente pode apresentar os dados de duas formas. Através da média e da mediana. Por exemplo, aqui nós temos, temos 10 pacientes e temos a idade respectiva deles. E aí, a gente pode apresentar esses dados colocando a média. A média de idade dos pacientes da minha pesquisa foi, nesse caso, 18,2, né? Para a gente fazer a média, a gente soma todos os valores. No caso aqui, né, eu já somei 17 mais 17 até o 21 e divido pela quantidade, né, no caso
dos indivíduos aqui, que foram 10. Aí, então, a média deu 18,2. Então, você vai apresentar no seu trabalho que a média dos participantes da pesquisa foi de 2,2 anos, ou de 18,2. E aí nós temos a mediana. O que seria a mediana? É o valor que ele está no central dos seus dados. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente descobre esse valor? Primeiro, a gente tem que ordenar de maneira crescente os nossos valores. E aí a mediana vai ser o valor central, né? Nesse caso, ó, a gente tem 10. Nós temos 10 valores. Como é que a gente vai achar a mediana? Contando para saber qual seria esse valor central. Nesse caso, a mediana vai estar entre 17 e 18. Então, a gente vai somar esse valor e dividir por 2. E aí a gente vai ter o valor da mediana. E aí é importante, a gente vai ver agora um pouquinho sobre quando usar média e quando usar mediana, né? Porque tem essa diferença. Não é sempre que a gente usa média, às vezes a mediana nos dá a informação mais precisa dos dados que a gente tem. Por exemplo, aqui, né, eu acrescentei um indivíduo, tá? Que tem 80 anos. Imagina que aqui são pessoas que vão para a academia. Aí você quer saber qual é a média de idade das pessoas que estão frequentando determinada academia. Aí, por acaso, tem um senhorzinho lá de 80 anos. Se a gente observar, só a gente olhando aqui para esses dados, nós percebemos o quê? Que só tem esse senhor, né, essa pessoa, que tem uma idade maior do que as demais. E é uma idade bem maior. Isso a gente até chama de outlier, né? Que é um valor que está com a diferença bem discrepante dos demais. E aí, por exemplo, se a gente for fazer a média dessa idade aqui, a gente tem aqui que a média é 23,8 anos, né? Quase 24 anos. Só que se a gente observar aqui nas idades, não tem ninguém com 23 anos. Então, como é que a gente vai dizer que a média dos participantes é 23, né? Isso não está bem, não condiz tanto com os nossos dados. Realmente, a média é 23, mas se a gente olhar, não tem ninguém com essa idade. Então, nesse caso, o ideal seria a gente utilizar a mediana. Porque a mediana, ó, se a gente fazendo aquela mesma contagem, né? O valor aqui do meio é 18. Então, a gente já observa que é um valor que é bem parecido com os valores que nós temos dos demais participantes da pesquisa. E aí, nós temos outros tipos de variáveis, que são as variáveis do tipo dependentes e variáveis independentes. O que seriam as variáveis dependentes? São variáveis resposta e elas são influenciadas pelas variáveis independentes. Ok, não entendi nada, vou explicar. Nós temos também que as variáveis independentes são variáveis que já são definidas no início do estudo. Ou seja, são variáveis que você já conhece, que você não muda essa variável, né? E também você acha que, né, você pressupõe que ela vai exercer efeito nas variáveis dependentes. Como assim? Por exemplo, para ficar mais claro. Imagina que você vai fazer um estudo e você vai colocar sementes para germinar em placa de Petri com diversas concentrações de alguma solução. O que seria a nossa variável dependente e independente? A concentração, nesse caso, seria a nossa variável independente. É a variável que você já definiu no início do estudo, né? Você quer observar em qual concentração essas sementes vão germinar. Então, você já sabe qual vai ser essa concentração, ela não vai mudar ao longo do seu estudo.
E ela pode exercer efeito na sua variável dependente, né? Você espera que faça esse efeito, né? E aí, nós temos aqui nossa variável dependente, ela vai ser o número de sementes que vão germinar. Porque aí, né, nesse caso, você não sabe quantas sementes vão germinar em cada concentração. É justamente isso que você vai querer, que você está investigando. Bom, eu falei também que a gente precisa saber um pouco sobre os pressupostos dos testes estatísticos. Como assim? Quando a gente faz nosso projeto, né, nossa pesquisa, e a gente faz a coleta de dados, a gente não pode... sei lá, você conhece análise de variâncias, esse tipo de teste estatístico. Você não pode só pegar os seus dados e ir logo para a fórmula de análise de variância. Porque os testes estatísticos, eles foram feitos com base em alguns pressupostos. Então, para o seu resultado, ele está bem mais parecido com o que é o real, é interessante que ele atenda esses pressupostos. Quais seriam esses? Por exemplo, na análise de variância, antes da gente fazer, né, esse teste estatístico, temos alguns pressupostos, como, por exemplo, de normalidade dos dados. Como assim? Então, esse teste da variância, ele é feito, né, com base em uma distribuição normal. Então, para você realizar esse teste, você precisa saber se seus dados vão seguir essa distribuição normal ou não. Tá, mas o que é essa distribuição normal? Aqui eu tenho esse gráfico que ele, né, se a gente observar, ele parece um sino. E analisando esse gráfico também, nós podemos perceber que aqui no meio nós temos uma maior quantidade de valores, né, uma frequência maior dos dados, e aqui nas extremidades, esses valores são bem menores, né? Ou seja, isso, né, essa curva, né, esse tipo de gráfico é o que a gente chama de distribuição normal. Um exemplo disso é, por exemplo, na população, se a gente for ver a altura das pessoas, você não vai encontrar muitas pessoas, adultos, né, no caso, que tenham 1,40 ou que tenham 2 metros. É bem difícil, geralmente são poucas pessoas. E aí, esses valores vão ficar justamente aqui embaixo, no final da curva. E os demais valores, por exemplo, uns 60, uns 70, vai ficar bem aqui no meio, né? Porque a gente vai ter uma maior quantidade de pessoas que se esperam ter essa determinada altura. E aí, esse teste, né, esse pressuposto, como a gente testar isso, a gente vai ver amanhã, eu só acho que é amanhã, na quarta-feira, na aula prática, né, que eu vou mostrar como você faz isso no R. E aí, isso aqui, eu ia dar o mesmo exemplo que eu acabei de falar das alturas, enfim. Além disso, nós temos também outro pressuposto, que é homogeneidade das variâncias. O que seria variância? O que seria a variância? É quanto o seu resultado variou da média. Como assim? Nesse exemplo aqui, um exemplo hipotético, né? Eu peguei um gráfico bem aleatório só para vocês entenderem. A gente tem aqui a temperatura média e a frequência, né, que é observada dessa temperatura. E aí, o que seria a nossa variância? É justamente esses valores aqui. A gente tem temperaturas que vão desde o 0 até os 60 graus, né? Acredito que seja em graus. Então, é justamente o quanto os seus dados estão variando. E aí, dentro desse pressuposto, é testado a homogeneidade dessas variâncias. Por exemplo, quando você vai fazer um teste estatístico, geralmente você tem o quê? Mais de um grupo. Por exemplo, no caso lá das concentrações
das placas de Petri, que eu dei o exemplo das variáveis dependentes e independentes. Nós temos 5 concentrações. E nós vamos ter o resultado de quantas sementes germinaram em cada concentração. O ideal é que a variação da quantidade dessas sementes sejam todas parecidas, né? Assim como mostra aqui nessa imagem, que eu estou com a seta em cima. As variâncias, né, são bem parecidas. Porque se não for, né, se as variâncias for bem diferentes, você já não vai poder fazer o tipo de teste estatístico, né, que a gente fala que é o teste paramétrico, que ele também vai seguir os pressupostos da normalidade dos dados. E aí, por isso, né, que é importante a gente saber quais são nossas variáveis, se nossos dados têm uma distribuição normal ou não, e a homocedasticidade desses dados, né, se as variâncias são homogêneas ou não. Porque você sabendo essas 3 características vai dizer para você qual é o teste que você tem que utilizar. E aí nós temos testes paramétricos, que são testes que seguem esses parâmetros que eu acabei de falar. E quando não segue, quando seus dados não têm uma distribuição normal, as variâncias não são homogêneas, o ideal é você utilizar testes não paramétricos. Na pesquisa em si, né, quando a gente vai falar sobre assim, validação estatística, de estudo, o ideal é que seus dados sejam validados estatisticamente com testes paramétricos. Porque, justamente, quem vai estar vendo o seu trabalho vai ver que você realmente testou os pressupostos desses testes. Então, ele dá mais uma validação para o seu trabalho. Mas isso não impede de você utilizar testes não paramétricos. Enfim, aqui é outra frase que eu coloquei, né? Que há 3 espécies de mentiras. Mentiras descaradas e estatísticas. E com isso, só um instante que eu vou beber água. Eu queria falar para vocês, né, recentemente, nosso ex-ministro da Educação aqui desse desgoverno compartilhou esse Twitter e ele diz o seguinte: gráfico com a evolução do número de prisões arbitrárias, violação de lares e processos inconstitucionais contra conservadores. Vai piorar. E ele coloca esse gráfico aqui, né? Quando a gente olha para esse gráfico, eu não sei vocês, mas eu não estou entendendo nada. Eu não sei o que é cada eixo. Tá bem confuso. E aí, depois, né, assim que ele postou isso, já descobriram que ele pegou esse gráfico da Wikipédia, né? Então, isso é muito um exemplo de como mentir com estatística e do que não se fazer, né? Se você quer validar alguma teoria que você tem, o ideal é você fazer uma pesquisa. É só porque você pegou um gráfico aleatório e colocou o que você acha ali que isso valida alguma coisa, né? E por isso que é importante a gente saber pelo menos um mínimo de estatística para a gente não ser enganado com esse tipo de coisa. Outra coisa que acontece também por exemplo, aqui eu peguei esse gráfico do Nexon, é um jornal muito bom, e ele trouxe esse erro, que é justamente de escalas que não começam no zero. O que é que tem de erro aqui nesse gráfico? Se a gente olhar aqui para esse gráfico do lado esquerdo, nós vemos o quê? Que o candidato A, ele está bem na frente com vantagem, né? Aqui em relação à disputa eleitoral. E a gente olha para o candidato B e C, eles estão bem lá embaixo. Só que se a gente observar, o valor de 32% nem é tão grande assim, nem tão diferente assim do valor de 28%. Então, assim, tem alguma coisa errada com esse gráfico. E é justamente por ele não começar na escala de zero. Porque, quando a gente, aqui no lado direito, quando a gente coloca o gráfico que começa com a escala de zero, a gente percebe que nem é tão diferente assim, né? Essa vantagem dos candidatos.
E aí, assim, é mais uma forma de você mentir com estatística, né? Porque, assim, a gente utiliza a representação gráfica porque é uma coisa mais rápida de você absorver informação, você não precisa parar para ler um texto, não, é algo que está ali, né, em imagem para você entender. Aí você pega um gráfico desse, você vai sair achando uma coisa que não condiz com a verdade. Outra coisa, né, dentro ainda dessa pegada eleitoral, a gente tem esse gráfico aqui que não possui as margens de erro, que é justamente outra coisa que vai fazer com que a gente possa sair com a visão distorcida na interpretação do gráfico. Por exemplo, a gente tem aqui na imagem da esquerda a manchete, né, que fala que o candidato A tem a liderança. Aí aqui a gente observa, o candidato A está com 40% da intenção de votos e o candidato B baixou para 38%. Só que a gente não tem a margem de erro. A gente não sabe, porque assim, toda pesquisa que ela é proveniente de uma amostra, ela tem um erro que ele vai ser gerado aleatoriamente. E a gente tem que considerar esse tipo de erro. E aí, ó, quando a gente coloca essa margem de erro, por exemplo, nesse caso, a margem de erro foi de 2 pontos. Exatamente, eles estão empatados. Então a gente não consegue dizer quem vai ganhar, quem é que tem vantagem. E aí, né, é mais uma forma que a gente tem de ser enganado, né, com essas pesquisas eleitorais aí, com esses gráficos, que está bem difundido aí na internet. E agora, quero falar do R, né? E aí eu coloquei essa frase. Você já ouviu falar na palavra do software de acesso livre? Que essa é uma das maiores vantagens do R. Ele é gratuito, ele é livre, qualquer pessoa consegue baixar, ele é bem intuitivo. E, assim, ele é um dos mais utilizados porque ele é basicamente um software de estatística. Então, muita gente recorre ao R para fazer suas estatísticas. E aí, o R, né, só para a gente se situar um pouquinho, ele é uma linguagem de programação. Ele é, como eu acabei de falar, ele é basicamente para análise de dados. E é justamente a maior vantagem dele é as ferramentas estatísticas e gráficas dele. Os gráficos que são feitos no R assim, tem uma qualidade muito assim, superior, né? A qualquer outro programa. Por exemplo, Excel faz gráficos interessantes. Mas quando a gente vai para o R, eu sou suspeita para falar. E aí, esses dois carinhas aqui da imagem foram os criadores do R. E aí, eles, né, o R ele é baseado em outra linguagem, uma linguagem S. Enfim, teve várias atualizações, ainda tem atualizações hoje em dia, mas ele foi colocado online, né, disponível apenas no ano 2000. Acho até que um pouco recente, mas assim, ele está 100% disponível para todo mundo. E aí eu já indico, quem for participar da parte prática, baixar o R. Eu vou explicar como baixa, porque aí vocês vão conseguindo entender, vão fazendo junto comigo, é mais fácil de aprender. E aqui, né, eu tenho... Ah, meu Deus, não acredito não, porque eu amo o R e eu aprendi com o Iron. Foi pagando disciplina com o Iron e eu me apaixonei pelo R. E aí, ó, como é que a gente baixa? Eu coloquei um site aqui, eu posso mandar para vocês. Esses dois links, tá? O primeiro link é aqui do R mesmo. Nesse caso, eu coloquei o R para Windows, mas ele também tem para Linux e para, enfim, outras. Esqueci o nome. Mas vida que segue. Aqui é só você vir aqui e baixar.
clicar nesse baixe R 4.1.1, que é a versão, e ele vai baixar, você vai instalar, é bem fácil. E aí, eu recomendo muito vocês baixarem o RStudio, que é nesse segundo link que eu mandei para vocês. Porque ele ele vai tornar a visualização do R muito melhor. Vocês vão ver aqui a diferença. E aqui tem ele pago também, mas consegue baixar de graça, tá? Pode baixar esse, já é muito bom. É o que eu uso. Enfim. E aqui, ó, esse aqui seria a interface do R normal. Esse primeiro link que eu pedi para vocês baixarem. A gente pode observar que não tem muita coisa. A gente tem só aqui o console, onde tem falando que é um software livre, não sei o quê. Só que aí o RStudio, ele é essa maravilha aqui. Bem diferente do R normal. Ele tem algumas outras funcionalidades que vão ajudar muito na hora que você vai estar fazendo sua estatística. Por exemplo, né, aqui ele já é dividido, né, em 4 partes. Já o R normal, ele só é o console. Você já escreve o código aqui e vai-se embora. Só que aqui não. A gente tem essa parte aqui de cima, que é o editor. E aí é onde a gente pode colocar script. O que seria esses scripts? É como se fosse o roteiro do que você vai fazer da análise estatística. Então, você pode colocar aqui, em vez de você decorar. Ou, por exemplo, quando eu usava só o R, eu ficava indo para o Word todo o tempo, indo e saindo da mesma tela, para ver qual era a função que eu ia ter que utilizar. Só que com o RStudio, a gente não precisa disso, porque a gente pode colocar o script aqui. Inclusive, você pode escrever aqui também. Né? Você pode botar, sei lá. Para a gente escrever, a gente coloca uma hashtag antes. Hashtag teste análise variância nova. Aí o que é que a gente precisa fazer? Hipótese H0, hipótese H1. Eu vou falar na parte prática sobre isso. Enfim, é bem mais intuitivo. E aí você coloca o mouse aqui do lado da sua função, né, no caso, e vai apertar em Run. E o resultado vai aparecer aqui embaixo, ó, no console. Além disso, a gente tem esse output, que, se vocês observarem, ele é composto por várias outras pastas, né, que a gente consegue abrir. A primeira é esses files, que justamente vai mostrar os arquivos que você tem no seu computador. Então, se você não sabe qual é a pasta que você quer colocar os seus dados, por exemplo, você vai fazer análise gráfica, você quer salvar esse gráfico, não sabe qual é o nome da pasta, você pode procurar aqui. Você não precisa abrir os seus documentos no computador, não. Já está aqui. Aí tem essa parte aqui que é plots, que é onde vai aparecer os gráficos que você fizer. Aí tem essa parte aqui que é packages, são os pacotes, eu vou explicar isso ainda um pouquinho. Tem o help, que é uma função maravilhosa do R. É justamente você pedindo ajuda que o R vai explicar para você como faz para que serve esse determinado pacote, como você faz e exemplo. Né? Esse view, eu confesso que eu não lembro o que é, até porque eu nunca nem usei, mas vida que segue. Aí aqui, ó, nós temos os pacotes. O que seriam esses pacotes? Quando a gente baixa esse R, o RStudio, assim que você baixa, né, e você vai entrar, fazer análise estatística, não são todas as análises que vai ter disponível ali assim que você baixa. Algumas, elas vão estar dentro desses pacotes, né? E aí você pergunta, como é que eu vou saber qual é o pacote que vai estar, sei lá, o teste do QI quadrado? Então, basicamente, pesquisando. E conforme você vai utilizando o R, você vai entendendo um pouquinho sobre qual pacote você deve utilizar naquele momento.
Por exemplo, eu uso bastante um pacote que é o ggplot2. Ele é basicamente para visualização gráfica. Então, se você usa bastante, se você vai usar bastante gráfico interativo, então você normalmente já vai decorar que é esse pacote que você tem que abrir. E o que é que vem dentro dos pacotes, né? Vai ter os modelos estatísticos, né? Vai ter as funções que você pode executar no R. Então, o que eu falei agora é ggplot2. ggplot2. Pronto. No ggplot2, você faz uns gráficos com uma qualidade bem melhor. Mas também dá para fazer gráficos sem utilizar esse pacote, né? Na parte prática, eu vou mostrar para vocês a diferença. E aí, né, voltando, dentro desses pacotes, nós temos também os algoritmos computacionais que o R vai utilizar para rodar, né, os seus dados, os métodos matemáticos e também a visualização desses dados. E aí, aqui é um exemplo, né, que eu falei do pacote ggplot2. No R, a gente tem uma infinidade de pacotes. Eu acho assim que mesmo uma pessoa que já seja expert no R não vai conseguir decorar todos, porque vai muito do que você precisa, né? E aí, aqui eu coloquei uns exemplos de alguns. Aqui é o ggplot2 que eu falei, tem o tidyverse, o dplyr. E aí, ó, dentro dos pacotes também vai ter as funções, né, que eu falei para vocês. Tem o help, que é justamente o help do pacote. Como é que você pode usar as funções que tem dentro desse pacote? E ele vem dando exemplo. Então, por exemplo, tem nos dois. Tem nos dois. Eu aconselho utilizar o RStudio, né? Eu acho que é bem melhor. E aí, né, você também vai ter dados. Por exemplo, o pessoal que usa R, estatística, programação, geralmente tem uma página no GitHub, que é um site, e fica publicando informações, né, sobre estatística. Aí, por exemplo, se você não tem uma base de dados, mas você quer publicar ensinando alguma coisa. Então, tem alguns pacotes que já vêm uma base de dados dentro que você pode utilizar, né, só para ir brincando no R. E também vai ter a descrição da função desse pacote. O GitHub Bot. Aqui, ó. GitHub. Tem ele em português também. Tem vários outros sites, na verdade, que é interessante pesquisar. Deixa eu botar aqui. Pronto, ó. Esses dois sites que eu mandei para vocês tem muito conteúdo sobre o R. Porque, assim, geralmente quando a gente quer fazer... Quando eu vou fazer alguma coisa no R, eu costumo enfeitar demais. Por exemplo, quando eu estou fazendo um gráfico. Faço um gráfico normal, né? Aí depois eu penso, quero mudar a fonte, porque eu só gosto de Times. Aí eu, meu Deus, como é que eu mudo essa fonte? Aí lá vai eu pesquisar. Então, esses dois sites que eu mandei servem justamente para isso. Porque, assim, o R, por ser uma comunidade aberta, por ser um software livre, é uma comunidade muito aberta. Então, todo mundo se ajuda. Então, são sites que você pode colocar suas dúvidas e pode responder dúvidas de outras pessoas também. E aí, né, como eu falei, o R ele também é muito utilizado para fazer gráficos. E tanto assim, na área de biologia, que com esses gráficos, na área de geoestatística, enfim, de matemática. E também você pode usar o R no Twitter. Né? Por exemplo, você quer saber quais foram os últimos twitters sobre um determinado tema. Você tem como fazer isso. E você também tem como programar postagens no Twitter. Então, por exemplo, para alguém que faz divulgação científica, que faz alguma divulgação de algum material, é interessante você usar o R, porque aí você só vai precisar entrar, você já vai ter o script, você só vai atualizar. Não vai precisar entrar no Twitter e postar. E aí, só para finalizar por hoje,
Eu queria divulgar aqui o R-Ladies, né? O que seria esse R-Ladies? Ele foi criado por essa mulher na foto, é a Gabriela de Queiroz, e é uma organização que tem o objetivo de promover a diversidade de gênero dentro da comunidade do R. Por quê? Assim, como a gente sabe, geralmente essa parte de estatística, de tecnologia, de STEM, é basicamente composta por homens. E aí, Gabriela, ela criou o R-Lady justamente para colocar, né, mais mulheres, mais minorias do R, dessa comunidade. E aí, aqui tem um mapa onde tem todos os países que tem um núcleo do R-Ladies. Então, vocês podem ver que, assim, tem basicamente no mundo todo. Aí o que é que essa organização faz, né? Então, são organizadas mirapes. Antes eles eram pessoalmente, né? Presencial, nas universidades das meninas, enfim. Eles iam um canto para fazer, mas com a pandemia, né? Muita coisa passou a ser online. E foi justamente por ser online que eu consegui entrar no R-Ladies de Natal. E aí eu já coloquei aqui um Instagram para vocês seguirem, porque tem muito conteúdo, bem atualizado. Se vocês colocarem R-Ladies no Instagram, ou até no Twitter, vai aparecer vários, tanto brasileiro quanto estrangeiro. E aí, nesses Mirapes, o que é que são feitos? É como se fossem vários mini cursos sobre R. Então, tem sobre tudo. Tem introdução ao R. Você coloca Mirap, introdução ao R, vai aparecer, né? Geralmente, nem todos foram gravados, porque vai depender se a comunidade R-Ladies específica, né? O núcleo específico vai ter o canal no YouTube ou não. Mas, assim, já deixo aqui para vocês que quiserem saber mais, seguirem e também divulgarem a comunidade. E por hoje é basicamente isso. Na quarta, a gente vai ver mais a prática do R em si. Então, como eu já falei, é interessante vocês baixarem para ir acompanhando junto comigo. E também eu vou falar mais coisas da estatística quando a gente for fazendo, né? Falar o que seria p-valor, como é que a gente interpreta as hipóteses. Então, vai ser uma parte bem, bem prática, bem legal. E é isso. Muito bem, Larissa, obrigado. E se alguém tiver alguma pergunta a fazer aqui a Larissa, né? A gente fica aqui à disposição para, né, poder sanar aí as dúvidas. E eu tenho uma dúvida, Larissa. Também Jefferson colocou aqui uma dúvida. Seria esse RStudio Server para baixar? Tá perguntando aí, Larissa. Não entendi. RStudio Server. Deixa eu ver aqui o que é. Para baixar. Deixa eu ver aqui o que é esse R-Ladies, RStudio Server. Pois é, Bernadette, até pensei em abrir um núcleo aqui, falei com as meninas e tudo. Isso, pode baixar esse outro, porque é o RStudio, a interface melhor da gente observar do que o R normal. Certo. Se tem mais alguma pergunta que você não respondeu? Não. Eu tenho uma pergunta, Larissa. Quando você falou que você pode utilizar o R-Estatística para fazer publicações, né, nessas redes sociais, através de um comando que você realiza? Isso, a gente baixa, tem um pacote específico, na verdade, até onde eu sei é o do Twitter, mas deve ter para essas outras redes sociais. E aí você vai, dentro dos comandos, você vai meio que colocar o seu login, sua senha, e aí você consegue programar as publicações. Sim, mas é uma publicação própria do indivíduo, né? Não é uma publicação seriado que você, como as fake news que estão por aí realizando. Será que eles utilizam esse mesmo padrão? Eu acho que eles não sabem nem o que é isso, pessoal. Não, eu Eles também, usam mais eu também eu o duvido muito WhatsApp. que eles sabem. Não sabem nem escrever, quanto mais saber o que é a ferramenta em si, né?
Porque quando você falou, eu imaginei, será que o gabinete do mal funciona assim? Mas aí, eu, antes de botar a pergunta, aí eu pensei a mesma coisa que você. Eu digo, eu acho que ele não sabe nem o que é isso. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Ninguém tem, né? Mais nenhuma Ah, pergunta? passa Tem? batindo. Eu tinha visto uma pergunta sobre análise sensorial. Confesso que não sei responder, mas posso pesquisar e responder na quarta. Isso, perfeito. Só quero lembrar o pessoal, então, na quarta-feira, né, dia 29, seria muito interessante que todos já baixassem a ferramenta, né, do R Estatístico para poder acompanhar junto com Larissa como manusear na prática o software, né? E quem não assinou a lista, por gentileza, assine, né? A inscrição também tiveram algumas pessoas que fizeram agora, né, durante aí o curso. Então, eu vou precisar tanto dessa ficha de inscrição, como é uma sequência, né? Tem hoje e na quarta-feira. Então, é necessário que a gente tenha tanto a presença daqueles que se inscreveram, como também se inscrever para dar continuidade aí ao curso. Tá certo? Bom, como não tem mais ninguém aqui, nenhuma pergunta, a gente então agradece a todos, tá? Que estiveram aqui presentes, né? Iago está pedindo para mandar o link, eu acho, de novo. Qual? Mande o link. Qual link? Dos que eu falei agora? Tem aqui esse link. É isso, Iago? Aí um que é do de hoje e tem um da inscrição. Deixa eu ver onde é que está o da inscrição. Aqui. Aqui o da inscrição. E tá aí o da presença de hoje. Era isso que você queria, Iago? Bom, então, se nós não temos mais nada, né, a fazer, a gente agradece o pessoal, boa noite, e aí já agradece também a Larissa pela disposição, né, pela disponibilidade de estar aqui essa noite com a gente, transmitindo um pouquinho dos conhecimentos aí que ela aprendeu aqui no nosso curso, né, Larissa? Cadê o professor Iron? É, Então, gente, boa noite e até quarta-feira. Tchau, tchau para todos. Larissa, depois eu mando a gravação para você. tá certo, prof. Tchau, tchau. Vou sair. Tirar a gravação e vamos sair.